Bom dia, bom dia para vocês. Uma vida sem café, um brinde ao café. Ninguém sobrevive ao café sem café, que na verdade sem café, né? Glória a Deus pelo café. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, minha linda e meu amado. Que o Senhor ele fale contigo. Resolvi gravar esse vídeo. Na verdade, eu comecei ontem. Não. Na verdade, eu tenho feito muitas caixinhas de pergunta lá no Instagram. E geralmente eu salvo essas caixinhas, né? Essas perguntas. Ai, Jesus, eu tô embolando para poder falar. Geralmente eu salvo as perguntas, né? E eu jogo elas no TikTok, elaboro vídeos baseados nas caixinhas de pergunta. E nossa, como é que o meu cabelo tá sujo. E eu resolvi, como eu abri ontem à noite, e gente, era muita mensagem, o que eu fiz? Eu selecionei para que eu viesse responder. Acho que basicamente são muito repetitivas, que é muitas dúvidas que surgem, então não deixe de me seguir no Instagram, lá no TikTok também, chegando a 60 mil, 1 milhão de visualização, glória a Deus por isso. Se inscreva aqui no canal também, ativa as notificações, dê o teu like. E compartilhe esse vídeo também. E eu fiz esse vídeo principalmente para responder vocês um pouquinho e selecionei algumas perguntas, tá? E eu queria estar respondendo vocês aqui, só pegá-las aqui. Então vamos lá. De uma amada querida, um beijo para você que fez essa pergunta. A dor amadurece tanto a gente, né? Viramos outra pessoa. Às vezes nem mesmo me reconheço mais. Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma pergunta, tá? Na verdade, é uma pergunta e uma afirmação. Isso é maravilhoso, porque quando você entende que você consegue viver bem com a sua companhia, em que você já superou, que você já venceu, você acaba que esse processo te amadurece tanto que você fala, nossa, eu fui capaz de chegar até aqui? Será que eu fui capaz? E quando você vê que você é capaz, você fala, meu Deus, eu fui capaz, né? Isso é maravilhoso. Uma pergunta de uma outra mulher, eu não vou citar nomes, tá? Falei com o meu ex ontem. Agora eu fiquei na dúvida se é homem ou mulher, mas eu vou ler novamente. Falei com a ex ontem. Ela disse que não tem mais volta. O que fazer? Desistir ou continuar? Geralmente, na maioria das vezes, a pessoa que ela sai daquele relacionamento, principalmente se ela já tiver em outra relação, ela sempre vai usar esse argumento de que não tem mais jeito, de que ela não te ama mais, de que ela não vai voltar. Só que você não vai ficar implorando e pedindo essa pessoa para voltar. Inclusive, eu já gravei vários vídeos aqui falando sobre isso. Você vai se posicionar. Você não vai mais correr atrás, você não vai mais ligar, você não vai ficar dizendo para essa pessoa que tudo que você precisa é a presença dela. Então, geralmente quando a pessoa ela tá com o coração endurecido e que primeiramente, assim, eu falo que é o primeiro momento, quando a pessoa ela sai da relação, ela se sente tão livre, tão liberta, que ela acredita de fato que não há mais sentimento, que não há mais nada que ela sinta e que faça ela querer voltar. Então o que ela faz? Ela vai dizer que não vale a pena voltar. Não vale a pena voltar e que ela não quer voltar, que ela não te ama mais. Só que se você crê que Deus é fiel para restaurar esse relacionamento, você precisa decidir. E é decidir independente daquilo que ela fale ou não. Uma outra pergunta. Estou errada em me calar diante das confusões mentais do cônjuge? Não, porque você não está lutando contra ele. Você está lutando contra o diabo, que em todo tempo usa ele na inconstância. Não é ele. Quando você olhar para o teu marido e ver que não é ele, que é o inimigo usando ele, você vai conseguir levar isso mais leve. Isso vai ser mais leve, você vai lutar com as armas certas. E assim, não adianta você debater com quem não está em sã consciência. Por que eu tô te falando isso? A Bíblia mesmo fala muito sobre isso. Por que você vai discutir com uma pessoa que ela tá louca? Por que você vai discutir com uma pessoa que está totalmente cega espiritualmente? Ah, Jéssica, mas aí eu vou ficar sempre ouvindo os argumentos. Não, você não é obrigada a ouvir os argumentos, mas você saber
lidar e se comportar mediante aquilo que o outro faz com você que vai definir quem você é. Por exemplo, o cara, toda vez que ele te liga, ele tá nervoso, ele tá estressado. Você vai ficar discutindo que não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai mostrar que você continua com o mesmo comportamento. Sabe o que você tem que fazer? Olá, querido, tudo bem? Então, quando você estiver mais calmo, mais tranquilo, a gente volta a conversar, tá bom? Ou desligou. Você tem que ter domínio próprio, paciência. Você tem que entender que você não tá lutando contra ele. E o que acontece com muita gente? A pessoa, ela acha que brigando com a outra vai convencer ela que ela tá errada. Discutindo, tentando provar. Tem muita mulher que tenta evangelizar o marido que Deus está querendo tratar. Então, assim, não adianta você querer convencer ninguém. Seu papel hoje é se posicionar. Como curar? Outra pergunta. Como curar traumas e feridas causadas por abandono paterno? Primeiro ponto é reconhecendo que Deus, Ele é seu Pai. Por que temos dificuldade, muitas vezes, de sermos curadas pela falta do Pai terreno? Porque nós não vemos Deus como Pai, vemos Deus como Senhor, e Deus não é teu Senhor, Ele é teu Pai, Ele te deu uma identidade. Então, quando você começa a se relacionar com Deus como teu Pai, você começa a vê-lo como Pai. Então, esse trauma é curado, eu sei porque eu passei por isso, e eu tinha grandes complexos na minha vida devido à falta de paternidade terrena, e quando eu comecei a ver Deus como meu Pai, eu fui curada de muitos traumas. Deus tem me honrado no deserto e Ele te usou para profetizar na minha vida e tem acontecido. Ah, que linda! Beijo, Deus abençoe. Por que tem casais que se formaram no adultério e vivem há mais de 10, 15 anos juntos? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato deles morarem juntos não quer dizer que eles estão no caminho certo e de que eles estão felizes. Tem muitas relações de adultério que elas aparentemente elas mostram que elas estão certas, que deu certo, que tá tudo lindo e perfeito, maravilhoso e que eles são felizes, mas não. O salário do pecado é a morte, e é a morte espiritual. Se essas duas pessoas elas não se converterem, não se arrependerem, se elas morrerem hoje, elas vão pro inferno, porque elas estão no adultério. Por que eu tô te falando isso? Porque tem muita gente que se engana e se equivoca. Tem um equívoco de achar que o que tá dando certo lá, eu vou te falar uma coisa, eu atendo muitas mulheres em adultério, atendo muitos homens em adultério. Eles não são felizes, eles não têm paz, e eles às vezes se sentem tão culpados pelo ato em si, que eles preferem estar nessa relação, mesmo que é uma relação ruim, né? Porque assim, minha amada, imagina, você acha que uma relação de briga, de confusão, de agressão, de bebida, de droga, de quem tá no adultério, sabendo que entrou numa família, destruiu uma outra, você acha que essa pessoa, ela vive bem, ela vive segura? Eu falo que uma vida sem Jesus, ela não tem felicidade, ela não tem alegria. Uma vida sem Jesus, ela não tem felicidade, ela não tem paz. Então, eu acredito que mesmo que eles estejam nessa relação, não importa os anos, eles nunca estarão bem, tá? Como ouvir Deus falando, deixa eu pegar esse aqui. Como ouvir Deus falando com nós, com a gente, os sinais, porque às vezes nada dá certo. Você precisa adquirir o meu curso, Deu Tudo Errado para Dar Certo, que vai ao ar amanhã aqui no canal ao vivo às 22 horas, vai ter uma live aqui para vocês adquirirem, não perca, são mais de 100 aulas, você vai entender por que tudo tá dando errado na sua vida. Então, essa é a minha resposta para você. De gratidão a Deus por sua vida, você tem sido um exemplo de muita fé. Ai, obrigada pelo carinho, gente, muito obrigada. Vamos lá para outra aqui. Por que ele não se arrepende do que fez comigo? Primeiro ponto, quem convence o homem é Deus, não é você. O segundo ponto, enquanto você viver uma vida esperando ele se arrepender ou querendo assistir na arquibancada, ver ele decolar, né, pro fundo do poço, ou querer de alguma maneira fazer ele voltar para você, porque não se arrepende, como muita gente fica nesse impasse, porque não se arrepende, porque que não se arrependeu. Minha amada, viva a sua vida e para de olhar a vida dele, sabe por quê? Porque o arrependimento, ele acontece. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, enquanto você fica vivendo uma vida em função dele se arrepender, procure viver a sua própria vida, procure curar seu trauma, procure sair da dependência emocional, procure se livrar
de tudo isso que ainda te torna muito dependente dele. Outra pergunta: se sente realizada em todas as áreas da sua vida? Sim. Hoje eu me sinto completamente realizada em todas as áreas, porque o Senhor, Ele tem me honrado abundantemente. Como faria para encontrar alegria novamente? Cristo é a sua alegria. Eu não vejo alegria em outras coisas a não ser no Senhor. Eu falo que um carro te ajuda a chegar numa viagem. A comida, ela sacia o seu corpo físico. O dinheiro faz você comprar algo que você queria. Mas o vazio que muitas vezes nós sentimos, somente o Espírito Santo preenche. Tenho medo de não superar. Bom, o primeiro ponto é você se encorajar a superar, porque a superação não fala de você não ter medo. A superação, ela fala de você se tornar, você saber que mesmo após toda ferida, toda dor, você venceu um dia de cada vez. Então não tenha medo de superar, acredite em você e se encoraje. Todos os dias é um dia novo. O amor sempre vence. Em 1 Coríntios, ele fala, lá em Coríntios 13, o Senhor, ele fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor que de fato é um amor por decisão, ele tudo vence. Eu acredito que quando você ama sem esperar algo em troca, o maior recompensa que você recebe é aquilo que você dá e não aquilo que você tem. Como não desistir depois de 5 anos de lutar sem nenhuma vitória? Porque a sua vitória, minha amada, não está ligada ao teu marido voltar para casa. A tua vitória não está ligada a alguém retornar para sua vida. A vitória está em você amar Jesus, está em você superar, está em você se reconstruir. E o principal, como é que você está como mulher? Você tem que olhar para dentro de si e falar: quem eu me tornei nesses 5 anos? Se você ainda está paralisada nesses 5 anos, alguma coisa está errada. Você precisa evoluir. Você precisa começar a olhar para você e dar um sentido à sua vida. Descubra a sua identidade, o seu propósito. Há muito mais para se fazer do que sentar para esperar o teu marido voltar. Vamos lá para a próxima? Deixa eu ver a próxima. A última. Você transmite tanta paz e para mim é tão difícil aceitar que aquela pessoa não me quis. Obrigado. Eu acredito que essa paz, ela vem do Senhor, não vem de mim mesma. Na verdade, você tem que entender que, assim, quando uma outra pessoa ela não te quer mais, o primeiro passo é a aceitação, de saber que ela também tem uma decisão de não querer estar na sua vida, e é importante você respeitar essa decisão, né? Mesmo que seja, mesmo que você queira reconquistá-la, mesmo que você creia e tenha esperança de retornar, você tem que aceitar a decisão dela, não é ficar achando que teu mundo acabou, que a tua vida acabou por causa dela. Como fazer contato zero? Bom, só se faz contato zero quando a outra pessoa te atormenta. Contato zero é para pessoas que não têm filhos, para quando uma relação que ela é muita briga, muita agressão verbal, uma relação que vocês não conseguem se entender. Aí é importante vocês fazerem o contato zero para vocês não se machucarem. Então eu acredito que o contato zero é válido, não é para trazer alguém de volta, mas é para você aprender a lidar com as suas emoções. Não é inveja, mas tem dias que ver casais me entristece um pouco pela falta do meu esposo. Tô errada? Então, isso é uma fase, que talvez você vá num lugar e você veja casais e você tenha vontade de ter alguém. É uma fase, é normal, você é um ser humano. Só que a sua vida não está ligada a ter um relacionamento. Se liberte disso. A vida é muito mais do que isso. A vida é um propósito. Existem outras alegrias. Gente, quando você está inteira por si mesma, você está completa com si mesma. Eu digo que o relacionamento é um complemento, não é uma totalidade. Vamos para outra. Houve agressão física, verbal, ambas as partes. Será que existe restauração? Primeiro você tem que se curar, né? Porque uma pessoa que ela é agredida, ela desencadeia vários traumas e ela acaba desencadeando baixa autoestima. E não tem a ver com restauração, tem a ver com a tua cura, tá? Você precisa se curar primeiro. Como tirar o medo de uma pessoa que diz que me ama, mas tem medo de não dar certo?
Bom, amor não é sentimento, amor é decisão. Então você precisa avaliar aí o porquê que existe esse medo, né? Geralmente é porque você não está curada, então você tem medo de reproduzir a mesma relação ruim que talvez você já teve. Se eu te contasse o que houve no direct, você responderia? Pois é, lá no meu direct já tem dias lá que bate 7.000 mensagens no meu direct. Se você quiser um acompanhamento, você tem a mentoria individual que você pode procurar aqui no direct, na descrição do vídeo. Quando é caixinha de perguntas, às vezes eu consigo responder o direct, mas infelizmente eu não consigo responder a todo mundo. Nunca passou pela minha cabeça me envolver com outra pessoa. É normal? Estou há 2 anos e 5 meses. É normal você não ter vontade de se relacionar com ninguém. Sabe por quê? Para você pensar, você vai se relacionar só por causa de uma carência, de uma falta, né? Você vai se envolver e ter relação com uma outra pessoa só porque você está sentindo vontade? Não vejo sentido, não vejo propósito. Você tem que viver o propósito que Deus tem na sua vida. E quando você sabe o seu propósito, você se relaciona com o propósito. Se for um propósito do Senhor, Ele restaurar o teu casamento, permaneça na posição que você está, que o Senhor vai te honrar. Agora, é muito normal, né? Eu fiquei muitos anos sem ter vontades, assim, desejos. Isso é normal, normal. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder que eu não tô achando. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, espero ter ajudado vocês. Um beijo no coração.